E aí, pessoal? Beleza? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje vamos explorar Parnaso de Além Túmulo. Opa, preparados. Essa obra, gente, ela catapultou Chico Xavier para o centro do cenário literário brasileiro, né? Publicada lá em 1932. 1932. Causou um rebuliço danado. E não é que até hoje essa obra ainda é estudada, debatida. É mesmo. Afinal, estamos falando de poemas, né? Supostamente escritos por poetas que já morreram e psicografados pelo Chico. Exatamente, uma obra fascinante, né? Continua super relevante depois de quase um século. Vamos ver. Bem-vindo ao Espiritismo Responde Podcast, baseado nas principais obras espíritas. A cada episódio, ensinamentos dos mestres são relembrados. E a proposta do Parnaso, por si só, já era inovadora para a época, né? Imagina só o impacto. Uma coletânea de poemas atribuídos a grandes nomes, tipo Castro Alves, Casimiro de Abreu, Claro. Augusto dos Anjos. Mas, peraí, escritos através da psicografia. A psicografia já era algo que chamava atenção, né? E com esses nomes, então. Demais. E olha só que curioso. O próprio Menotti Del Picchia, grande escritor da época, ficou impressionado com o Chico. Ele descreveu o Chico como um, abre aspas, contador de almas e estilos, fecha aspas. Caramba, que comparação, hein? Vindo do Del Picchia, então. Pois é. Isso mostra o impacto que a obra causou, né? Sem dúvida. E não era só pela psicografia em si, né? O prefácio do Parnaso de Além Túmulo defende a autenticidade da obra, argumentando que um único médium, tipo o Chico, dificilmente conseguiria imitar com tanta perfeição os estilos de tantos poetas diferentes. Nossa, tantos estilos diferentes. De diferentes escolas literárias, imagina. É verdade. Então, a variedade de estilos, né, que vai do romantismo ao simbolismo, Isso. seria uma evidência a favor da autoria dos poetas. É essa linha de raciocínio que o prefácio apresenta. E para reforçar a ideia, eles citam um caso parecido que rolou em Portugal. A obra do País da Luz, psicografada pelo Fernando de Lacerda, fez um baita sucesso em Lisboa. Que legal. E o Chico, como ele entra nessa história? Bem, Qual a relação dele com a psicografia? o Chico conta que mediunidade se manifestou nele ainda criança. Depois que ele perdeu a mãe, com 5 anos. Nossa, que pequeno. Começou com a prosa. Que poesia. Como foi essa mudança? Então parece que a psicografia de poemas começou em 32, um pouco antes do Parnaso. Ele conta que no início teve uma certa resistência, sabe? Uma dificuldade de lidar com a ideia de estar em contato com entidades elevadas. Porque ele se achava imperfeito, dizia. Impressionante a humildade do Chico, né? Total. E essa humildade dele fica ainda mais evidente quando a gente lembra que ele tinha pouca instrução formal, né? Verdade. E em alguns casos ele nem conhecia a obra dos poetas que ele psicografava. Pra quem acredita na mediunidade, isso é mais um ponto a favor da autenticidade do Parnaso. Com certeza. E tem aquela analogia poderosa que Humberto de Campos, um dos espíritos que se comunicavam com Chico, usa no prefácio. Ele compara o Parnaso com o chamado dos mortos. Mortos. Na Batalha de Tsushima. Durante a Guerra Russo-Japonesa para inspirar os vivos. Nossa, que forte. O que ele queria dizer com isso? A ideia é que os poetas, mesmo depois da morte, continuam vivos em espírito, né? E usam a poesia para se comunicar, para transmitir mensagens importantes pra gente. É como se eles estivessem nos chamando para despertar, para prestar atenção no que realmente importa na vida. Entendi. A poesia como uma ponte entre o mundo material e o espiritual. Exatamente. E Parnaso de Além Túmulo, nesse sentido, foi inovador. Abriu caminho para outras obras psicografadas, ampliou o debate sobre a mediunidade, a vida após a morte. Sem dúvida. É uma obra fundamental para entendermos a literatura espírita. E qual o principal diferencial que você vê no Parnaso? O que o torna tão singular? Bom, eu acho que a grande sacada do Parnaso foi juntar a poesia, né? Uma forma de arte tão rica, tão expressiva, com a questão da mediunidade. E essa mistura de poesia e mediunidade, como foi recebida na época? A recepção foi bem variada, como você pode imaginar. Imagino. Uns amaram, outros criticaram, mas o impacto foi inegável, né? Abriu espaço para novas discussões, desafiou as convenções literárias da época. Verdade. E como o Parnaso influenciou a literatura espírita? O Parnaso foi um marco, né? Abriu o caminho para um monte de outras publicações. Até então, as obras espíritas mais conhecidas eram as ditadas pelo próprio Allan Kardec, né? Sim. É o codificador da doutrina. Mas com Parnaso começou uma nova era
a era da psicografia de autores famosos que já tinham falecido. Que interessante. Então, Parnaso foi tipo uma ponte entre a literatura tradicional e a espírita. Exatamente. A linguagem poética, os temas universais. A obra atingiu um público bem maior do que as obras tradicionais da doutrina, sabe? Popularizou a ideia da comunicação dos espíritos. Legal. E que temas você diria que mais aparecem nos poemas do Parnaso? A obra fala da busca pela paz interior, a fé em Deus, a superação da dor, a esperança na vida após a morte. Temas bem presentes na doutrina espírita, né? Com certeza. E como esses temas são abordados? De forma densa, doutrinária ou mais poética, acessível? O legal é que a abordagem poética e profunda ao mesmo tempo. Os poemas falam da imortalidade da alma, da reencarnação, da reforma moral, mas com uma linguagem que toca o coração, que emociona. Teve algum que te marcou? Vários. Mas um que me tocou bastante foi Cigarra Morta, Sim. psicografado pelo espírito de uma jovem que desencarnou cedo. Nossa, O poema fala da dor, da perda, da saudade da vida, mas também da esperança na vida após a morte. que bonito. E o que te tocou nesse poema? A sinceridade, sabe? É como se ela estivesse falando com a gente, compartilhando suas dores, suas dúvidas, sua esperança. Entendo. E além desse, que outros nomes a gente encontra na coletânea? O Parnaso, Antime de Estrelas. Temos a Carmen Sinira, o Casimiro de Abreu, o Augusto dos Anjos, Castro Alves, Guerra Junqueiro. Nossa, quanta gente famosa. E essa variedade de autores contribui para a riqueza da obra, né? Com certeza. Cada poeta traz seu estilo, sua visão de mundo, sua forma de lidar com os temas da vida, da morte, da espiritualidade. E essa diversidade é o que torna o Parnaso tão rico e fascinante. E essa pluralidade de vozes, será que é um reflexo da diversidade do mundo espiritual? Eu acredito que sim. O Espiritismo nos ensina que o mundo espiritual é habitado por muitos espíritos, cada um com seu nível evolutivo, sua história e sua personalidade. O Parnaso, nesse sentido, nos dá um vislumbre dessa diversidade, mostrando que a vida continua depois da morte e que a evolução espiritual é um processo infinito. E essa busca por conhecimento, essa vontade de entender o mundo espiritual, Sim. você acha que isso é um dos principais legados do Parnaso? Com certeza. A obra nos convida a expandir nossa visão de mundo, a romper com as fronteiras do conhecimento tradicional, a se abrir para novas possibilidades, novas experiências. E essa abertura para o novo é essencial para o crescimento da alma humana. Sem dúvida. O Parnaso é um convite a romper com o que é tradicional, a se abrir para novas experiências e para uma compreensão diferente da realidade. E por falar em romper, me chamou a atenção a forma como o prefácio fala com o público da época. Parece que o autor já sabia das críticas, das resistências que a obra ia enfrentar. É verdade. O prefácio é bem incisivo, né? Critica quem se contenta com uma visão limitada do mundo, quem se recusa a questionar, buscar novos conhecimentos. Tem algum trecho que te marcou? Tem sim. Em um trecho ele fala do vulgo que não lê e que seguiria clamoroso ou contente, de qualquer forma inconsciente, a derrota do seu calvário no melhor dos mundos. Uma crítica a quem prefere se apegar a dogmas e preconceitos, né? Forte, hein? Mas faz a gente pensar, né? Total. O prefácio já começa te dando um alerta, te chamando para uma leitura mais crítica, reflexiva. E logo depois ele continua, né? Agora falando do vulgo que lê e compreende, mas que se contenta com fórmulas prontas e se deixa levar pela vaidade sem se importar com o sofrimento dos outros. É uma crítica a quem usa o conhecimento para se promover, sem se importar com a verdade ou com o bem comum. É como se ele alertasse pro perigo do conhecimento superficial, da vaidade intelectual. Exatamente. Esses trechos mostram que o Parnaso é muito mais que poemas, né? É uma obra que te convida a refletir, a questionar, a buscar um conhecimento mais profundo, mais autêntico. Sem dúvida. O fácil, com essa linguagem irônica, te prepara para uma leitura que vai além da superfície, te leva a mergulhar na alma humana. E já que falamos em mergulhar, vamos voltar pros poemas. Vamos? A gente explorar mais a poesia do Parnaso, os temas que ela aborda. Bora lá! Mergulhar nos poemas é essencial para a gente entender o impacto da obra. Lembra que falamos da variedade de estilos? Sim. Isso fica evidente quando a gente analisa cada poema. É verdade. Você mencionou Cigarra Morta, psicografado por uma jovem, né? Que outros estilos a gente encontra na obra? Boa pergunta. Quais estilos a gente encontra? Por exemplo, poesia romântica e saudosista do Casimiro de Abreu. Presente em poemas como Meu Lar e Saudade. Entendi. E esses poemas, sobre o que eles falam? Eles evocam uma nostalgia da infância do lar, do amor perdido. É como se o poeta, mesmo no plano espiritual, ainda sentisse as lembranças e sentimentos da vida terrena. Que bonito. E que outros estilos a gente pode destacar? A poesia social do Castro Alves, por exemplo. Sim. Em poemas como O Navio Negreiro
E Vozes da África, denunciando a escravidão, clamando por justiça social. Nossa, que forte. Mesmo depois da morte, o Castro Alves continua lutando pelos seus ideais. Exatamente. E o Parnaso nos mostra que a poesia pode ser um instrumento poderoso de transformação social, de denúncia, de luta por um mundo melhor. Verdade. Que outros poetas a gente encontra na obra? Temos o Augusto dos Anjos, com sua poesia angustiada e existencialista, em poemas como A Psicologia de um Vencido e Versos Íntimos. E como a poesia do Augusto dos Anjos se encaixa na proposta do Parnaso? É interessante observar como a poesia dele, mesmo com o tom sombrio, pessimista, ganha uma nova dimensão no Parnaso, sabe? A angústia existencial, a dor da finitude, a busca por respostas, temas tão presentes na obra do Augusto, né? Sim. Se conectam com a proposta da obra do Chico. É como se a poesia do Augusto dos Anjos encontrasse um novo significado, uma nova luz, né? Exatamente. Isso nos mostra que a poesia, independente da época ou do estilo, tem um poder universal, sabe? Uma capacidade de tocar a humana, de nos conectar com o que há de mais profundo em nós. E por falar em tocar a alma, você lembra de algum poema do Parnaso que fale sobre amor? Claro, Amor e Saudade, por exemplo. Sim. Psicografado pelo espírito de Álvares de Azevedo. E sobre o que fala esse poema? Ele fala da saudade do amor perdido, a dor da separação, a esperança de reencontrar a alma amada no plano espiritual. Que lindo. É como se o amor, mesmo depois da morte, continuasse unindo as almas, transcendendo os limites do tempo e do espaço. É verdade. Parnaso de Em Túmulo nos mostra que o amor é uma força poderosa, capaz de superar barreiras, de nos conectar com o que há de mais sublime na vida. E, por falar em sublime, tem um poema no Parnaso que descreve a grandiosidade do mundo espiritual de forma magnífica. Visões do Além, psicografado pelo espírito de Olavo Bilac. Visões do Além, do Olavo Bilac. Ele era conhecido pela poesia parnasiana, né? Era. Rigorosa na forma, na métrica. É? Me surpreende ele ter psicografado um poema espírita. Pois é. Mas o mais legal é que, nesse poema, o Olavo Bilac se liberta das amarras do parnasianismo, sabe? E nos presenteia com uma poesia fluida, com imagens oníricas, uma beleza transcendental. Que bacana. Conta um pouco mais sobre esse poema. Ele descreve a experiência de uma alma que se liberta do corpo físico e se eleva aos planos espirituais. Uma viagem fantástica, sabe? Repleta de imagens lindas, de emoções intensas. A alma, liberta da matéria, se depara com um universo de luz, de paz, de harmonia. Que lindo. Parece que o poema nos leva para outro mundo. Exatamente. E o Olavo Bilac, com a linguagem poética dele, com a sensibilidade, consegue transmitir essa experiência de forma magnífica. A gente sente, mesmo que por um instante, a beleza e a grandiosidade do mundo espiritual. Impressionante como Parnaso nos faz repensar a nossa visão sobre a morte, né? A obra nos mostra que a morte não é um fim, mas uma transformação, uma passagem para um novo estado de ser. E a poesia, com essa capacidade de tocar o coração, de ir além da razão, nos ajuda a lidar com esse tema, né? Sim. Nos dá conforto, esperança e uma nova perspectiva. E por falar em nova perspectiva, lembra daquela controvérsia da exclusão dos poemas do Guerra Junqueiro. Sim, lembro. Que pena que a gente não tem acesso aos poemas para entender o motivo da exclusão, né? Fica curiosidade. Mas, deixando a polêmica de lado, o que mais te chama atenção no Parnaso? Acho fascinante a forma como o Chico descreve o processo mediúnico, sabe? Sim. Ele conta que, durante a psicografia, ele sentia como se estivesse sendo envolvido pela personalidade do poeta. Como se a mente dele fosse tomada pela inspiração. É verdade. E essa descrição nos faz questionar, né? Como um homem com pouca instrução formal, como o Chico, poderia escrever poemas tão complexos, tão diferentes. Se não fosse pela mediunidade, né? É um questionamento que nos leva a refletir sobre os mistérios da mente humana e sobre a possibilidade da comunicação com o mundo espiritual. É verdade. E o que você diria para quem nunca leu o Parnaso? Por que vale a pena ler essa obra? Eu diria que Parnaso de Além Túmulo é uma obra singular, uma obra que vai além do tempo, do espaço, que nos convida a refletir sobre a vida, a morte, a fé, o amor. Uma obra que te transporta para um universo de beleza, de poesia e de esperança. Uma obra que, independente de crenças, toca a alma e faz pensar nos mistérios da vida, da eternidade. Que bonito. Acho que você resumiu bem a essência da obra. O Parnaso te convida a uma viagem interior, a buscar respostas para as grandes questões da vida. E essa busca por respostas por sentido é o que nos move, né? É isso, o Parnaso nos lembra que a vida não se limita ao que é material,
Existe um universo espiritual que nos espera, um universo de luz, de paz, de amor. Que mensagem linda. E por falar no Chico, ele conta que ele tinha pouca instrução, né? Que às vezes nem conhecia a obra dos poetas que psicografava. Incrível. É extraordinário. Essa falta de conhecimento sobre os autores é um dos argumentos mais fortes para defender a psicografia, né? Como explicar que o Chico, com a pouca instrução que ele tinha, conseguisse escrever poemas tão complexos? Se não fosse pela mediunidade, né? E tem outro argumento curioso no prefácio. Ele cita o caso do Fernando de Lacerda, um médium português. Sim. E a obra dele, Do País da Luz, que também foi psicografada, fez sucesso em Lisboa. Interessante. O prefácio tenta mostrar que a psicografia não é um fenômeno isolado, né? É que já existiam casos parecidos em outros países e o Parnaso se encaixa nessa tradição. E essa contextualização histórica é importante para a gente entender o impacto da obra, né? Com certeza. Naquela época, a psicografia ainda era um tema polêmico e o Parnaso ajudou a aumentar a discussão sobre a mediunidade e a vida depois da morte. E essa abertura para novas formas de pensar é fundamental. Sem dúvida. O Parnaso, com sua ousadia, com sua originalidade, mostrou que a poesia pode ir além do mundo material, se conectar com o espiritual. E essa abertura para o novo, essa busca por conhecimento é essencial para a gente crescer. Sem dúvida. O Parnaso nos convida a romper com o que a gente conhece, se abrir para novas experiências e entender a realidade de outra forma. E essa abertura para novas possibilidades, essa busca por conhecimento, Sim. é o que nos leva a evoluir espiritualmente, a buscar a verdade. Exatamente. O Parnaso, com sua mensagem de esperança e amor, nos inspira a trilhar esse caminho de busca de conhecimento e de transformação. E por falar em transformação, você mencionou a analogia de Humberto de Campos no prefácio, comparando a obra com o chamado dos mortos na Batalha de Tsushima, né? Sim, uma imagem forte, né? Forte. Humberto de Campos usa essa imagem para ilustrar a força da mensagem do Parnaso. É como se os poetas, mesmo depois de mortos, continuassem lutando por seus ideais, usando a poesia como arma para despertar a humanidade. Qual seria essa mensagem, esse chamado? É um chamado para a gente despertar, se conectar com o que realmente importa. Buscar a verdade, a justiça, o amor. É um chamado para transformação, para construir um mundo melhor. E a gente se conecta com essa mensagem através da leitura dos poemas. Exatamente. Quando lemos os poemas, a gente se conecta com a alma dos poetas, com as angústias, as esperanças, as reflexões deles. E essa conexão nos leva a questionar nossas próprias crenças, a buscar um sentido maior para a vida. E essa busca por sentido é o que nos impulsiona na nossa evolução, né? O Parnaso nos mostra que a vida vai além do que a gente vê. Que existe um universo espiritual nos esperando. Um universo de luz, de paz, de amor. Com certeza. E essa crença na vida após a morte, essa esperança, é o que nos dá força para enfrentar as dificuldades e buscar a evolução. E essa busca pela evolução, pela perfeição, é o que nos torna mais humanos, mais próximos de Deus. Sem dúvida. Parnaso de Além Túmulo nos convida a seguir esse caminho de amor, de luz e de esperança rumo à vida eterna. E essa jornada evolutiva, ela é individual ou coletiva? Acho que as duas coisas. Cada um tem sua própria jornada, seus desafios, mas a evolução espiritual não acontece sozinho. A gente precisa um do outro se ajudar a construir um mundo mais justo para que todos tenham a chance de evoluir. E o Parnaso, com essa mensagem de amor e fraternidade, nos inspira a trilhar esse caminho, né? Com certeza. A obra nos convida a olhar para o próximo com compaixão, ajudar quem sofre e lutar por um mundo mais justo. E essa luta por um mundo melhor é o que nos move, né? Concordo. O Parnaso é uma obra que toca a alma, que faz pensar, que nos convida a sermos melhores, que nos conecta com o que há de divino em nós, mostrando que somos seres espirituais em constante evolução. Falando em jornada espiritual, no prefácio, o autor comenta algo interessante sobre a escolha dos médiuns pelos espíritos. Ele diz: ao contrário, esses escucas do além parecem preferirem os operários modestos e rústicos e bons. Interessante. Ele sugere que os espíritos, quando querem se comunicar, não ligam para títulos, para status ou aparência. O que importa é a pureza do coração, a simplicidade, a bondade. É como se ele dissesse: a grandeza está na humildade, na simplicidade, no amor ao próximo. Os espíritos se conectam com quem tem essas qualidades, não importa a posição social ou o nível de instrução. Exatamente. E o Chico, com sua humildade, com seu desprendimento, ele representa esse ideal, né? Ele não buscava fama, riqueza e reconhecimento. Ele só queria servir a Deus, ao próximo. Que é exemplo. E essa postura é a essência da doutrina espírita, né? Que ensina que somos todos irmãos, filhos de Deus e que devemos nos amar e buscar evolução juntos. Sim. O Parnaso, com sua mensagem de amor, fé e esperança, nos convida a trilhar esse caminho de fraternidade, solidariedade, de busca pela verdade. E essa busca por um mundo melhor, mais justo, é o que nos move, né?
Com certeza. O Parnaso é um convite a trilhar o caminho do amor, da luz, da esperança, o rumo à vida eterna. E essa busca pela perfeição é que nos torna mais humanos, mais próximos de Deus. Sem dúvida. O Parnaso, com sua beleza e sua espiritualidade, nos convida a trilhar esse caminho de amor, de luz e de esperança. Uma plenitude da vida eterna. Você falou que a obra reúne poetas de vários estilos, de várias épocas, mas essa mistura é harmônica? Ou será que ela gera algum conflito? É uma ótima pergunta. A gente poderia pensar que essa mistura de estilos ia resultar numa obra confusa, né? Mas o Parnaso é o oposto disso. A obra tem uma harmonia incrível, como se as vozes dos poetas se unissem num grande coro, celebrando a vida, a morte, o amor, a fé. Nossa, que interessante. Então, mesmo com estilos diferentes, os poetas conseguem criar uma unidade, né? Sim. É como se, ao passarem para o outro lado da vida, os poetas tivessem acesso a uma inspiração em comum, uma visão mais ampla, mais profunda da realidade. É como se a poesia fosse um elo entre o mundo material e o espiritual. Sem dúvida. E o Chico, com sua sensibilidade, se torna o mensageiro, o instrumento para que os poetas se comuniquem com a gente. E essa comunicação com o além é o que torna o Parnaso tão fascinante. Concordo. É como se, através dos poemas, a gente pudesse ver a beleza, a grandeza do mundo espiritual. E, falando em conforto e esperança, tem um poema no Parnaso que me tocou muito. Qual? É o Se Queres, psicografado pelo espírito de Guerra Junqueiro. Ele incentiva quem busca a verdade e a perfeição. Se Queres, do Guerra Junqueiro. Que legal. É fascinante como a obra reúne poetas de diferentes estilos, épocas, com mensagens diferentes, mas unidos por a fé. Me fale mais sobre ele. O poema fala que, se a gente quer a felicidade de verdade, a gente precisa abrir mão dos prazeres do mundo, trilhar o caminho da renúncia, do sacrifício, da busca pela verdade. Que mensagem poderosa. É um chamado à transformação, a busca por uma vida com mais significado, mais próxima de Deus, mais voltada para o bem. É como se o poema dissesse: o caminho não é fácil, mas vale a pena. Se vocês querem paz interior, estejam prontos para lutar, para renunciar, para se sacrificar. A recompensa será enorme. Verdade. O poema mostra que a felicidade verdadeira não está nos prazeres, na riqueza, no poder, mas na busca pela verdade, na prática do bem, no desenvolvimento espiritual. Exatamente. E o Chico, com sua vida dedicada ao próximo, nos mostra o que significa seguir esse caminho de renúncia, de amor. E essa postura dele é um exemplo pra gente, né? Num mundo tão egoísta, o Chico nos convida a repensar nossos valores, buscar a felicidade verdadeira, construir um mundo melhor. Concordo. O Parnaso nos inspira a sermos melhores, a buscar a luz, a verdade, e nos leva a construir um mundo melhor, mais justo, mais fraterno. Exato. E falando em amor e esperança, tem um poema na obra que me tocou bastante. Ele fala sobre a busca pelo amor ideal. É o poema Dor, psicografado pelo espírito de uma poetisa que se identifica como Carmen Sinira. É fascinante como a obra reúne poetas de diferentes estilos, diferentes épocas e com mensagens diferentes, mas todos unidos pela fé, pela busca da verdade. Conta mais sobre esse poema. Ele fala sobre a busca por esse amor ideal, que acaba se revelando uma ilusão. A poetisa, já no mundo espiritual, percebe que a verdadeira felicidade não está no amor romântico, mas sim no amor a Deus e ao próximo. Que lindo. Na vida terrena, a gente costuma se apegar às ilusões, né? Busca a felicidade em coisas passageiras, como o amor romântico. A obra nos convida a buscar a felicidade em algo mais duradouro, no amor a Deus e na prática do bem. Exatamente. E o poema Dor, de forma poética, nos mostra que a verdadeira felicidade está em renunciar ao egoísmo e buscar o amor universal. É uma lição em tanto, né? O Parnaso, com seus poemas, nos convida a repensar nossos valores, a buscar a felicidade verdadeira, a encontrar paz interior. Verdade. E essa busca pela paz interior é um tema central na doutrina espírita, né? Com certeza. A crença na reencarnação, na lei de causa e efeito, na reforma moral. Tudo isso nos impulsiona a buscar a evolução, a alcançar a verdadeira felicidade. Sem dúvida. E a obra do Chico, com essa linguagem poética e esses temas, nos aproxima do espiritismo de uma forma sutil, né? Nos convida a pensar sobre a vida, a morte, o sentido da nossa existência. E essa reflexão é essencial para a gente crescer espiritualmente. O Parnaso, com seus poemas e mensagens de esperança, nos guia nessa jornada de autoconhecimento e busca pela verdade. Verdade. E falando em jornada, no prefácio, o autor faz uma observação interessante sobre a escolha dos médiuns pelos espíritos. Ele diz: ao contrário, esses escucas do além parecem preferirem os operários modestos e rústicos e bons. O que você acha disso? Que interessante. Ele sugere que os espíritos, ao escolherem um médium, não se importam com títulos, status ou aparência. O que vale é a pureza do coração, a simplicidade, a bondade. É como se ele dissesse:
A verdadeira grandeza reside na humildade, na simplicidade e no amor ao próximo. Os espíritos se conectam com aqueles que possuem essas qualidades, independentemente de sua posição social ou nível de instrução. Exatamente. E Chico Xavier, com sua humildade e seu desprendimento, personifica esse ideal, se tornando um instrumento perfeito para a manifestação dos espíritos. Ele não buscava fama, riqueza ou reconhecimento. Seu único objetivo era servir a Deus e ao próximo, usando seu dom para levar conforto, esperança e conhecimento. Um exemplo a ser seguido. E essa postura de humildade e serviço ao próximo é a essência da doutrina espírita, né? Que nos ensina que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E que devemos nos amar uns aos outros, buscar a evolução juntos. Com certeza. Parnaso de Além Túmulo, com sua mensagem de amor, fé e esperança, nos convida a trilhar esse caminho de fraternidade, de solidariedade, de busca pela verdade. É verdade. E essa busca por um mundo melhor, um mundo mais justo e fraterno, é o que nos move, nos impulsiona e nos dá a esperança de um futuro mais luminoso. Concordo. O Parnaso é uma obra que nos convida a trilhar o caminho do amor, da luz, da esperança, rumo à vida eterna. E essa busca pela perfeição nos torna mais humanos, mais próximos de Deus. Com certeza. E a obra do Chico, com sua beleza e espiritualidade, nos convida a trilhar esse caminho de amor, luz e esperança, rumo à plenitude da vida eterna. Que jornada incrível fizemos hoje, explorando o Parnaso de Além Túmulo. E você, caro ouvinte, se sentiu inspirado a buscar a obra, a descobrir os encantos da poesia mediúnica? Parnaso de Além Túmulo é realmente uma obra-prima que nos leva para um universo de beleza, reflexão e espiritualidade. E além da beleza dos versos, a obra nos convida a mergulhar em temas profundos, como a imortalidade da alma, a reencarnação e a busca pela evolução. Concordo. Parnaso de Além Túmulo é uma obra temporal. Sua mensagem de amor, fé e esperança continua tocando o coração das pessoas. Esperamos que este mergulho profundo tenha despertado em você a curiosidade de conhecer mais a fundo essa obra. E que a beleza da poesia e a profundidade da mensagem espírita continuem inspirando sua jornada em busca de conhecimento, autoconhecimento e conexão com o divino. Até a próxima. Que a paz e a luz estejam com você.